Olá, hoje estou fazendo mangas. Tenho duas mangas para fazer para um casaquinho que vai ser em tecido de metro. O punho da manga vai ser em tubular. Coloquei 68 pontos, primeira carreira normal para apanhar os pontos. Como são todos os pontos, o zigue-zague fica perfeito. Regulagem da primeira carreira é regulagem 1. Porém, nas próximas, eu passo para a regulagem mais próxima do trabalho. Máquina e frontura. Aperto o parte, ergo o PR. E vou trabalhar 24 carreiras com essas duas alavancas acionadas. Ele faz uma carreira somente na frontura, uma carreira somente na máquina. Isso é o tubular. Carro ficou à esquerda com 25 carreiras. Desligo o parte, desligo o PR. Faço uma carreira apenas. Aqui eu vou trabalhar em máquina e frontura num ponto que eu vi num vídeo de uma britânica chamada Helena. Eu deixo o link na descrição. É um ponto bonito que a cliente quer que esteja trabalhando o desenho com bege, somente na parte do punho, uma parte embaixo. Então, eu resolvi fazer com esse ponto aqui. Vim para a direita, acerto a regulagem para a 5.1, porque eu estou trabalhando com 2 fios da linha industrial 230. Então, ela pede uma regulagem assim, para malha. Acerto máquina e frontura nessa regulagem. Aperto os dois partes ao mesmo tempo. Somente trabalha a parte da frontura. Uma carreira, 2, 3 e 4. Trabalharam 4 carreiras somente na parte da frontura. Agora, com a linha bege, ergo as agulhas da máquina e vou tecer pontos compridos. Deixa eu colocar esse fio lá para baixo. Engato o fio lá para baixo que fica mais fácil de eu começar. Para ele ficar lá embaixo e preso em algum lugar, eu coloco um grampo segurando a ponta. Levo as agulhas um pouquinho mais para trás. Elas vieram para cima para serem abertas as palhetas e onde eu vou trabalhar agora. Mas desço as agulhas até o início da palheta. Coloco o fio bege e puxo o ponto e puxo a agulha lá embaixo fazendo um ponto bem comprido. Nós já fizemos trabalhos assim com ponto comprido também. Então, não tem mistério. Só que eu tenho que fazer um a um. Se eu fizer todos eles juntos, um deles vai ficar com tensão menor. E eu preciso que eles sejam todos compridos do mesmo comprimento. Terminei de tecer, puxo o peso que eu tenho aqui embaixo na máquina, puxo para que esses pontos que estavam lá embaixo na posição A
venham pelo menos mais perto da posição de trabalho. Alguns costumam cair, como esse aqui. Mas como ele está comprido, não vai correr. Apanho ele novamente e coloco na agulha. Puxo embaixo e trago ele mais próximo da posição B. Abro a máquina um pouquinho para facilitar fazer a trança. Eu vou fazer uma trancinha de 3. Então, transportador de 3. Transportador de 3. Nós vamos fazer tranças em todos os pontos. Abro as palhetas para facilitar o trabalho. Transportando. Viro o transportador. Essas que estão deitadas vão para a posição lá. Então, eu fiz uma trança normal aqui. Pulo 3 agulhas, pego as próximas 3. Deito o transportador. Venho com aquelas 3, coloco aqui. Recoloco essas na posição. Aí alguém me fala assim, mas você não gosta de fazer tranças de 3, como é que aqui está fazendo? Estou fazendo com o transportador de 3 a trança, porque o ponto está bem comprido. Ele não percebe a máquina, não percebe que está sendo feita uma trança, nem machuca as agulhas. Então, eu priorizo as agulhas. Se estivessem repuxando, ficando muito tensas aqui, eu não faria de 3. Aqui sobraram 2 agulhas que não tem com quem fazer a trança. Deixo elas assim mesmo. Elevo a frontura, fechando a máquina em frontura ali. Desligo o parte. Teço 2 carreiras. Percebo se nessa carreira aqui algum ponto falhou, como esse dessa agulha aqui. Se ela falhou, refaz o ponto normal, não tem problema nenhum. Sempre segura o peso para que ele trabalhe bem. Fiz 2 carreiras. Aumento um ponto de cada lado, afinal de contas isso é uma manga. Aperto o parte novamente, faço 4 carreiras. Trabalharam somente as agulhas da frontura. Chamo as agulhas da máquina para cima, levo elas um pouquinho mais para baixo. Quando começa a palheta a fechar, é essa posição, que a palheta fica encostando no ponto ali, não fechando a palheta, para eu conseguir trabalhar com o fio bege. Abro um pouquinho a cama da frontura e máquina, levo o ponto lá embaixo, fazendo o ponto comprido.
Faço tranças novamente. Mas como eu vou fazer tranças se o ponto está lá embaixo? Pego o peso aqui na parte de baixo, puxo ele, ajudo com a mão para que as agulhas subam. Aí elas ficam na posição B, que é a posição de trabalho normal. Eu fiz aumento, então essa agulha aqui eu não vou mexer agora, porque a trança anterior foi feita nas duas de cá, nas três de cá. Então, abro a palheta. Deixo 3, pego essas próximas, deito, recoloco. E assim eu vou fazendo as tranças como foi feita na carreira de baixo. Eu vou fazer apenas 2 carreiras de tranças aqui, porque a manga não é muito comprida, não. E esse enfeite já dá o suficiente para ela ter um destaque na manga. A parte do casaco é feita em tecido e tem uns detalhes em bege, e ela queria que combinasse a manga com alguns detalhes assim também. Então, vai ficar muito bonito. O restante da manga, depois que eu terminei o desenho, é feito com um parte acionado, a frontura todos desligados. Da direita para a esquerda ele trabalha todas. Da esquerda para a direita ele trabalha somente a parte da uma malha boa, firme, para essa manga. Vou fazendo aumentos a cada 10 carreiras. E o aumento é puxar a agulha na lateral e de tempos em tempos o gancho, porque essa lateral esquerda aqui, quando passa o fio para apanhar, ela costuma falhar. Então, sempre colocar o gancho quando o carro está à esquerda, para pegar o fio aqui e engatando. E esse é o punho da nossa manga. Aqui eu tive um problema com o fio, enroscou num peso e quebrou caindo da máquina. Então, tirei, vou ter que refazer a manga. Refazer a manga, não. Fazer a manga, porque aqui ela não está feita, ela é só um pedaço. Mas o ponto embaixo, que é o que eu queria mostrar, é esse aqui. É um detalhe bem fácil de fazer. Para quem tem máquina e frontura, ele é feito dessa forma aqui. Quem tem apenas a máquina, eu vou inventar uma maneira de fazer esse ponto também. Não igual, porque não dá, mas fazer um ponto parecido com esse daqui, com certeza eu vou conseguir. Certo? O punho com 68 carreiras, o punho com 68 agulhas, fica ideal para um casaquinho assim, com barra tubular. Porque ele não puxa, ele fica firme. Ele não é um punho que assenta no punho. Ele fica firme. E para um casaquinho, uma jaquetinha, é ideal. Esse detalhe embaixo fica muito bonito. Toda a blusa feita dessa forma, eu não imagino como seria, mas como um detalhe na barra, ou do casaco, ou da manga, assim, eu acho muito interessante. Então, nossa amostra para hoje é essa. Bom trabalho!